está entrando no ar agora aqui no programa Maria Sônia, o nosso quadro Qualidade de Vida. E eu não podia estar num lugar melhor, eu estou aqui na Clínica de Qualidade de Vida, a clínica do Dr. Alexandre Damer. E para quem não sabe, nas últimas semanas, agora de agosto, foi a semana do combate ao tabagismo. E o Dr. Alexandre, que é com quem eu vou conversar agora, deu várias palestras durante essa semana sobre este tema, e é sobre isso que nós vamos saber agora. Tudo bom, Tudo Dr. bem. Alexandre? Obrigado pelo convite, um abraço para quem está nos assistindo, e tomara que a gente consiga ter uma entrevista convincente para quem Com fuma, certeza. né, esperançosa. Eu gostaria de agradecer poder estar aqui conversando contigo, e gostaria de saber primeiramente como que foram essas palestras, há quanto tempo que tu trabalha com esse combate ao tabagismo? Bom, eu estou formado faz 20 anos já, ano que vem. E com o tabagismo, eu estou trabalhando desde o princípio, quase. Era uma coisa que, como médico, a gente tinha essa bandeira sempre de... Muito médico trabalha com isso, né? De tentar lutar contra o fumo, né? Nosso inimigo não é o paciente, é o fumo. Sempre foi sabido que era danoso para a saúde. O que se fazia anteriormente? Tentava-se encorajar o paciente e ao mesmo tempo mostrar, informar o paciente dos perigos que o cigarro causava. O que isso acarretava na prática? Normalmente o fumante é uma pessoa ansiosa, e ele se tornava mais nervoso, mais ansioso, mais em pânico, por se dar conta da situação em que ele estava envolvido, do vício do cigarro, ao que aquilo levaria, e a impotência que ele tinha para abandonar o cigarro, né, para dar um fim naquele vício. Então aquilo desesperava o paciente, e alguns nesse desespero conseguiam abandonar. Mas de fato nós médicos tínhamos poucas armas para usar contra o vício de nicotina. Nesses últimos anos está crescendo muito o nosso arsenal. Então o que a gente tem hoje para fazer um paciente parar de fumar é muita coisa. Hoje se pode dizer, claro que ainda é uma ousadia, mas se pode dizer que praticamente é infalível uma terapia contra o fumo. Se o paciente se envolver na terapia, existe medicação, né, disponível já, e processos terapêuticos e técnicas que possibilitam ter muito grande percentual de sucesso para abandonar o cigarro. Então, claro que aí dá mais sentido da palestra, né, porque aí tu vai dar uma palestra onde tu vai, mais que tudo, dar esperança para as pessoas que fumam. E as pessoas, os fumantes no caso, eles vão às palestras? Tem um público bom? Muito boa a tua pergunta. Muitas empresas organizam essa palestra por terem consciência de que seja um assunto super relevante, mas é uma palestra que espanta as pessoas, né? Pois é. Espanta, justamente os que precisavam ir. O que a gente tem orientado, o pessoal que organiza CIPAT e semanas essas internas de prevenção de acidente nas empresas e nas escolas, é colocar que essas são, não só a minha, né, mas são palestras novas que estão vindo hoje, como eu disse, né, muito mais para dar esperança, para dizer como que se faz, e praticamente não se fala mais se o cigarro faz mal. Hoje é quase impossível encontrar alguém que não sabe que fumar faz mal. Não, é impossível. Então se trabalha nisso. Até a gente estava falando antes do programa. Das campanhas, né, que aumentaram. Eu estive na China, no Congresso Mundial contra o Fumo, em Pequim, em 98, há 10 anos. Há 10 anos. E lá a gente aventava a hipótese, né, governamental de se criar uma lei onde fosse obrigado a ter na carteira de cigarro que o cigarro fazia mal para a saúde. Naquela ideia, nem o mais pessimista do nosso grupo pensava que se essa lei entrasse em vigor, alguém continuaria fumando. Sim. E para humilhação, né, impressionante, as pessoas continuam fumando. As pessoas achavam mesmo, então, que quando tivesse as fotos... tinha esperança que alguém pegar uma carteira de cigarro, né, com alguém com a perna amputada, com um pulmão... O feto, aquilo ali choca, né? É chocante, né? Se imaginava que as pessoas... aquilo deixaria tão incomodadas as pessoas que elas não fumariam mais, né? Isso deixou bem claro que não era a falta de informação, que era a ilusão que a gente tinha, que faltava. Na verdade, existia um quadro muito ansioso e um vício muito maior que se imaginava. O vício da pessoa estar
presa, né, à nicotina. Né? Doutor Alexandre, pelo que eu pude entender, o primeiro passo é a pessoa querer parar. De repente... De novo, a pergunta tua foi super a ver, tá? Vou dizer, e até é um desafio para quem está nos assistindo, pelo contrário, tá? O fumante, ele vive uma terrível inércia. Ele fuma hoje porque ele fumava ontem, porque ele fumava ontem, e talvez venha fumar amanhã por isso. Né? Então, é difícil tu introduzir no fumante a ideia de que ele coloque um dia, que ele pense claramente em parar de fumar. Todos os fumantes, isso aqui a gente fala assim, até para que o fumante possa se defender, o fumante gostaria de parar de fumar. Ele tem um prazer importante de fumar, ele tem um vício importante, o vício esse está ligado a uma sensação, mas o desespero dele saber que aquilo faz mal para a saúde, que pode levar ele à morte, e o pior não é a morte, é uma velhice terrível, né? É né, é uma brincadeira trágica, né? Mas é que o fumante não morra e viva mais 20 anos, 30 anos com enfisema, com dor, com amputação. E é pior, né? É pior, né? Então, eu tenho certeza que o fumante quer parar de fumar. E uma coisa que eu já percebi, que as pessoas ligam muito o cigarro a um cafezinho, né? Tem aquela hora de tomar um cafezinho, a hora que vai lá e acende um cigarro. Então, de repente, associa muito algumas coisas, né? Uma coisa que vale a pena a gente falar o Caetano Veloso, né, ele tem aquela frase, né, que de perto ninguém é normal. E é uma frase maravilhosa, né? E tem uma frase que eu também, até inspirado por essa frase, eu criei há uns anos atrás, e fiz uma camiseta, foi um sucesso no ano passado, que era: não permita que a loucura dos outros piore a tua. Então, são coisas que nos perturbam, que nos tornam ansiosos, né? E que são essas coisas, né? Que no fundo todo mundo tem os seus problemas. Claro. E a gente tem que viver apesar disso. Então, tu acaba fugindo, né? Te apegando em pequenos vícios, como tu dissesse. O cafezinho dá um pequeno barato por causa da cafeína, aquilo é uma xantina que vai ao cérebro e dá uma energiazinha, dá um piquezinho. O cigarro está associado a receptores cerebrais que dão uma certa sensação de saciedade, ou seja, um dos quadros, aí a gente vai um pouco aprofundar,